Fala, meus Underchefs! Começando mais uma receita desse nosso canal que veio para descomplicar a gastronomia para vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer uma paleta de cordeiro. Pessoal, estou muito empolgado com a receita de hoje porque paleta de cordeiro é uma das poucas receitas que a gente ainda não fez aqui no canal, das mais clássicas, dos cortes mais procurados, dos cortes que vocês mais pedem pra gente fazer. Então, paleta de cordeiro é super pedido, super procurado e tava mais do que na hora da gente fazer aqui no canal, até porque é uma das receitas que eu mais gosto de comer, adoro fazer porque é muito simples, o forno faz a receita pra gente, o forno e o tempero, e é muito gostoso de comer. Então hoje a gente vai desvendar todos os mistérios de paleta de cordeiro. São mais de 300 receitas aqui já no canal, então de fato estamos fazendo uma coisa nova. Para você que está chegando agora, somos mais de 300 mil inscritos com mais de 300 receitas, então venha explorar o canal Underchef, dá uma olhada nas nossas playlists, não deixa de curtir e comentar os nossos vídeos, dá o like aqui nesse vídeo, por exemplo, vai ajudar bastante a gente a chegar em mais pessoas, então não esqueça de dar o like, de comentar e de olhar tudo que a gente já fez aqui no canal. São mais de 300 receitas, estou falando aqui de novo, mas é porque tem muita coisa boa, então dá uma explorada nas playlists, nas receitas, com certeza vocês vão ver coisa muito boa por aqui. Tenho certeza que quem gostar da paleta vai gostar de várias outras receitas, por exemplo, que a gente já fez aqui de arrozes, arroz de cordeiro, a gente já fez jambalaya, um monte de receita super legal, que tem super a ver com o que a gente está fazendo hoje. Pessoal, primeira coisa, forno pré-aquecido, tá? Aí na tua casa, deixa ele bombando no máximo, tá? 240 graus, por exemplo, é uma boa medida, deixa ele pré-aquecido por uns 20 minutos, bombando. Essa é a primeira etapa do processo. Segunda etapa, a gente está aqui com a paleta de cordeiro, uma paletinha, essa aqui tem 1,5 kg, então uma paletinha de 1,5 kg, 1,4 kg, 1,6 kg, funciona super bem, tá? A paleta, para quem não sabe, é o corte dianteiro do cordeiro e o pernil é o corte traseiro, tá? Eu gosto mais da paleta do que do pernil, confesso, acho mais saborosa, acho mais gostosa e eu acho que a carne dela é mais redonda pra gente cozinhar e pra gente comer. Uma paletinha aqui de mais ou menos 1,5 kg, linda, bonita. Normalmente você compra essa peça já congelada, então descongela de um dia pro outro na geladeira, tá com calma, pra gente não romper nenhuma fibra, pra gente não colocar essa carne num processo estressante antes da hora. E outra coisa, antes da gente começar o preparo, tira a carne da geladeira mais ou menos uns 20, 30 minutos, pra ela ir pegando uma temperatura mais ambiente, tá? Então, enquanto você liga o forno e bota ele pra pré-aquecer, já tira a carne da geladeira e também deixa ela pegando um pouco da temperatura ambiente, tira do pacote, deixa ela respirar um pouquinho, ter contato com o ar, tudo isso é importante, são processos simples que a gente já começa a trazer técnica e resultado aqui para dentro da receita. O que mais que a gente vai usar? Nessa receita, 3 batatas, 2 cenouras, 2 cebolas, 4 a 5 dentes de alho, um bulbo desses de erva doce, usando algumas ervas aromáticas aqui, tomilho, louro e hortelã. Vamos usar uma garrafa de vinho branco seco. Muitas vezes vocês me perguntam, o vinho é doce ou o vinho é seco? O vinho é seco, tá? Via de regra, quando a gente usa vinho em receitas, é vinho seco, tá? Quando é vinho doce, a gente fala, olha, é um vinho doce, é um vinho fortificado. Normalmente, quando só fala vinho, tinto ou branco, estamos falando de vinho seco. Então, o caso aqui é um vinho seco. Eu estou usando uma uva chamada Sauvignon Blanc, funciona super bem. Você pode usar uma Chardonnay, você pode usar outras uvas aqui também. Importante é ser vinho branco seco. E temperos, estamos usando um sal de parrilha temperado da BR Spices. Esse é um sal com alho, cebola e alecrim, super legal, mas a gente está usando o sal de parrilha aqui porque ele tem uma granulometria que vai derretendo muito bem aqui conforme essa paleta vai assar no forno, então a gente está usando muito mais pela granulometria do que pelo tempero em si, porque o tempero em si a gente vai usar o segredo de expert de cordeiro da BR Spices, que é um tempero maravilhoso justamente para esse tipo de corte. O cordeiro é uma carne mais forte de sabor, mais presente, e que pede um tempero que seja super aromático. E o que eu quero dizer com tempero aromático? Nesse caso aqui, um tempero que abre na boca, um tempero que traz diversos sabores, diversas especiarias e consegue unir tudo isso num sabor só. E esse tempero de cordeiro da BR Spices a gente fez com uma base de pimenta da Jamaica. Pimenta da Jamaica e cordeiro são melhores amigos. É só você pensar aonde que o cordeiro é muito comum. Na culinária árabe, por exemplo, na culinária síria, na culinária libanesa, onde se usa muito cordeiro. Qual que é o principal
principal ingrediente, a principal especiaria dessa culinária é a pimenta da Jamaica. A pimenta da Jamaica, ao contrário do que o nome diz, não é apimentada, tá? Ela não tem picância, muito pelo contrário. Ela nos Estados Unidos é conhecida como allspice, porque ela consegue juntar várias especiarias numa só. Então você pega da pimenta da Jamaica nuances de noz moscada, nuances de cravo, nuances de cardamomo. Você tem várias especiarias que meio que juntam todas num sabor só, que é a pimenta da Jamaica. Eu particularmente adoro a pimenta da Jamaica e ela funciona muito bem com cordeiro. Você pode colocar numa carne moída de cordeiro que vai fazer uma esfirra, ou que você vai fazer um quibe, ou que você vai fazer uma kafta, funciona super bem. Ela também vai funcionar se você colocar um pouquinho num toque, num carré de cordeiro. Então a pimenta da Jamaica é muito melhor amiga de cordeiro. Ela ajuda a suavizar essa potência da carne de cordeiro. A carne de cordeiro, de fato, é super saborosa, mas tem uma intensidade que às vezes a gente precisa saber jogar com essa intensidade, colocando um pouco de tempero, colocando outros sabores que ajudam a trazer um equilíbrio para o prato. E é isso que a pimenta da Jamaica faz aqui. O que mais que a gente tem aqui nesse tempero? Hortelã, tudo a ver com cordeiro, também refrescante, ajuda a suavizar. Temos gengibre em pó, que funciona super bem. Coentro em pó, que traz um pouco do toque cítrico de casca de laranja, que vai funcionar super bem com uma carne mais forte, como uma carne de cordeiro. Também tem manjericão, que ajuda a suavizar, tem um toquezinho de noz moscada, ou seja, temperos aromáticos, que vão trazer uma explosão de aromas, mas que vão ajudar a suavizar a potência da carne. Esse tempero aqui, eu gosto de usar como um rub, tá? Então a gente vai colocar por cima da carne e vamos esfregar bem ele na carne. Posso colocar um pouquinho aqui na assadeira também. Coloca um pouco na assadeira e aí azeite em tudo. E a gente vai fazer como se fosse uma marinada seca, que é o dry rub, que é marinar a carne a seco. Coloca um pouco do azeite para ajudar aqui a grudar todos os sabores, então o tempero ele consegue pegar bem na carne e o azeite também funciona muito bem como um condutor de sabor. Gordura funciona muito bem como condutor de sabor em qualquer receita, então o azeite ajuda a conduzir os sabores aqui das especiarias para dentro da carne. A gente vai pegando tudo isso daqui, ó, e esfregando bem na nossa carne. A ideia é que toda a carne esteja coberta com o tempero. Lembrando que temperos em pó tem essa facilidade de pegar bastante o tempero, né? Como ele tem muita superfície de contato, ele consegue passar sabor muito rapidamente para a carne, então é muito efetivo usar um tempero em pó quando a gente quer fazer uma marinada mais saborosa e até mais rápida. No caso aqui eu nem vou deixar marinando na geladeira, mas se você quiser, você pode pegar esse cordeiro do jeito que tá, cobrir e colocar na geladeira por mais ou menos 1 hora, 2 horas, para ele ir pegando mais sabor. Eu vou jogar aqui um pouco mais rápido, até porque é uma receita que leva bastante tempo no forno, então não vou deixar muito tempo marinando, eu vou tornar ela mais prática usando um tempero em pó e vai ter tudo a ver aqui. Então, a carne, ó, tá toda temperada, o tempero pegou bem, tá linda. A gente vai colocar um pouquinho de sal aqui também, deixa eu só limpar minha mão. Podemos colocar, o sal eu vou colocar na minha mão também, ó, para ajudar a espalhar dos dois lados. Totalmente temperada, vai para o forno agora bombando 240 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. O que a gente quer agora? A gente quer selar essa carne, então a gente quer fazer uma camada um pouco mais dourada para a gente conseguir selar os sucos aqui dentro e a gente construir essa base dourada, esse caramelizado que traz muito sabor para nossa receita e que a gente não vai conseguir construir num forno a baixa temperatura, numa carne coberta com papel alumínio. Então agora a gente traz pressão de calor, constrói os sabores aqui caramelizados, sela os sucos dentro da carne para depois a gente entrar com vinho e com os outros processos, tá? Então super importante, vamos pro forno e a gente já continua o nosso processo. Enquanto a carne vai para o forno, ninguém descansa, a gente vai continuar o nosso processo porque depois a gente só precisa esperar, tá? Então vamos lá, panelinha no fogo, vou colocar todo o vinho branco na panelinha. Aliás, um truque interessante que eu aprendi esses dias, não conhecia, vou dividir com vocês porque às vezes vocês não conhecem também. Essas garrafas aqui que a rolha chama screw cap, que é uma rolha de rolha, sem ser a rolha de cortiça, é só a tampinha que abre. O correto é abrir ela por baixo. Isso é o mais interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas façam esse teste que é muito mais fácil abrir do que às vezes tentar ficar desrosqueando. É só uma curiosidade inútil que eu quero dividir com vocês. Ó, vamos colocar aqui a garrafa de vinho branco inteira na panelinha
E qual que é a ideia? A ideia aqui é basicamente a gente começar a dissipar um pouco do álcool do vinho. Se a gente colocasse o vinho direto na assadeira, tudo bem, ele funciona, mas a gente acaba encapsulando um pouco do álcool, que é um pouco redundante, tem um sabor um pouco repetitivo, não é exatamente o que a gente quer quando a gente coloca o vinho na receita. Então aqui eu vou dar uma leve evaporada no vinho, então aqui é mais ou menos trazer ele para o fervor, para a gente tirar essa primeira volatilidade do álcool que a gente não vai querer no nosso cordeiro, e aí a gente usa o vinho direto lá. Já que eu estou aquecendo ele, sempre que eu estou aquecendo alguma coisa eu consigo fazer uma infusão melhor de sabores aqui dentro. Então vou aproveitar e vou colocar um dente de alho, vou colocar raminhos de tomilho, vou colocar folhas de louro, aqui umas 3 folhinhas de louro, e vou colocar uma folha, um ramo aqui de hortelã. Coloco tudo isso aqui para infusionar no nosso vinho, vou tornar o nosso vinho mais saboroso, estou afrancesando o nosso vinho um pouco, então trazendo sabores bem clássicos, tá? E eu acho que, apesar da gente ter usado um tempero seco, que é esse tempero que é bem completo, ele já tem tudo que você precisa para temperar o cordeiro, eu acho legal a gente trazer nuances de ervas frescas também. É obrigatório fazer esse processo? Não é obrigatório, eu acho que para o vinho é super bacana. Se você não quiser adicionar ervas frescas, não tiver as ervas frescas aí, não tem problema. Eu acho que a gente consegue trazer um nuance mais legal, trazer também um pouco do perfil da erva fresca aqui para dentro, mas se não, não se preocupa, aqui a gente já tem hortelã, aqui a gente já tem manjericão, aqui a gente já tem uma série de sabores, não vai faltar sabor, não vai faltar tempero no teu cordeiro. Isso aqui é um processinho para a gente trazer um pouco de refinamento na nossa receita, preciosismo, uma das receitas que eu mais gosto de comer, então uma das que eu mais gosto de fazer, a gente vai criando e pensando sempre em processos de como a gente melhora aquilo que já é gostoso, aquilo que a gente já gosta. Esse processo que a gente está fazendo aqui, de primeiro vai para o forno, depois a gente adiciona líquido, depois a gente volta para o forno, é um processo de gastronomia clássico chamado braseado. Então estamos fazendo uma paleta de cordeiro braseada, tá? Quando às vezes você procura a receita ou vê num livro de receitas um braseado, o que é o braseado? Primeiro a gente sela no calor, pode ser numa panela, que a gente está fazendo direto no forno, depois você adiciona líquido e termina a cocção. Pode ser numa panela, pode ser no forno, do jeito que a gente está fazendo. Enquanto isso, vou pegar uma outra assadeira e vou preparar a cama do nosso cordeiro. A cama do nosso cordeiro será cebola, batata, cenoura e erva doce. Qual que é o papel dessa galera aqui, ó? Cebola branca descascada, cortei no meio e vou cortar no meio de novo e em pedaços grossos assim. 4 pedaços, cubos grandes. Basicamente isso daqui. Cebola traz umidade, traz sabor, mas também traz umidade. Cenoura traz sabor, traz umidade. A batata, estou usando a batata inglesa, essa batata amarelinha, ela é ótima, ela é cheia de água, então ela vai trazer umidade aqui para a assadeira também, mas ela chupa muito sabor. Então no final é uma batata que fica cremosa, com sabor de cordeiro, absorve muito bem os líquidos da cocção aqui, que não é só o vinho, o cordeiro vai soltar os seus próprios líquidos, os outros vegetais vão soltando seus próprios líquidos e a batata absorve muito bem isso, então vai ser a batata mais saborosa que você já comeu. Então a gente vai preparar essa caminha que vai servir não só como tempero e umidade para a gente ter uma carne que vai soltar do osso lá no final do processo de cozimento, como acompanhamento. Então, se você não quiser fazer um acompanhamento, tiver com preguiça de fazer um acompanhamento mais complexo, a gente só trabalha aqui com o que a gente vai levar para a assadeira. Então, super simples. A batata eu vou cortar no meio e no meio, vou deixar ela compridona assim, grande. Batata cozinha normalmente muito mais rápido do que o tempo que a gente vai cozinhar o cordeiro aqui. Então, deixa ela grandona, que é para ela não desaparecer, que é para ela não desmanchar tanto, tá? Deixa a batata grandona mesmo. Tanto batata quanto cenoura estão com casca mesmo, o importante é você lavar bem, lava bem a casca da batata e a casca da cenoura, mas não precisa descascar, não precisa, é uma receita mais rústica, tá? Não é uma receita que você precisa se esmerar tanto nos cortes e tudo mais. A cenoura, eu faço esse corte em cruz, e a gente corta elas com mais ou menos 1,5 dedo, 2 dedos de grossura. De novo, longo período de cozimento, então a cenoura, por mais que esteja mais grossinha, vai ficar muito bem cozida, não se preocupem. Erva doce, a gente separa aqui a parte das folhas, que é muito gostosa, vai ser lindo para a gente usar na finalização da nossa receita, então a gente separa e reserva isso, junto com o hortelã, então a gente reserva essa parte. E o bulbo, a gente só tira essa raizinha e corta ele em cubos também.
Não gosta de erva doce, pode usar salsão. Não gosta de erva doce e de salsão, não use nada. Usa só a batata, a cebola, a cenoura, tá de bom tamanho, tá? Erva doce. Eu acho que erva doce e cordeiro são melhores amigos, funciona super bem, traz mais um frescor aqui pra dentro. Acho legal a gente ter ingredientes frescos aqui dentro também. Os dentes de alho já descascados, eu vou deixar eles inteiros porque eles depois viram quase uma pastinha, ficam muito, muito suaves e é super legal você achar um dente de alho desses inteiros na assadeira e depois comer no prato, fica perfeito. Tudo isso aqui, azeite. Mais um pouquinho do nosso sal. E é só esperar o nosso cordeiro voltar lá do forno. Ó o nosso vinho. Ele fica nesse estágio, tá? Pode deixar nos próprios 10 minutinhos, ele quase fervendo, ó, quase borbulhando. Você vê que tem evaporação aqui, então ele tá perdendo essa volatilidade do álcool e infusionando com as ervas. O aroma que sobe aqui é um aroma de cozinha profissional, muito legal isso aqui, assim, cheiro de restaurante, sabe? Acho que é o louro, vinho branco, essas coisas têm muito cheiro de restaurante. Então a gente sabe que a gente está fazendo comida gostosa. Mais um pouquinho ali o cordeiro e a gente já volta. Pessoal, 20 minutos se passaram, olha só exatamente aquilo que a gente tinha falado. O tempero fica caramelizado na carne, a carne já começa a desenvolver esses sabores caramelizados, que são super gostosos, essa reaçãozinha de Maillard no forno bem alto. Agora o que a gente faz? Abaixa o forno para 160 graus, tá? Então bem baixinho. Muitos fornos caseiros, 160 graus é o mínimo que ele chega, então joga lá para o mínimo, 160 graus, e a gente vai assar essa carne por mais 4 horas e meia. Então 20 minutos bombando para a gente formar crosta, formar Maillard, e depois 4 horas e meia para a gente ir cozinhando essa carne lentamente. O que a gente faz? Vou pegar o cordeiro, evidentemente. Coloco em cima da nossa cama e eu vou banhar com o nosso vinho. Eu vou deixar as ervas aqui também, tá? Não vou coar o vinho. Banho com o vinho. Papel alumínio e forno. Pessoal, voltamos! Evidentemente que não 4 horas e meia depois, eu já tinha uma pronta, no maior estilo televisão brasileira, programas matinais e vespertinos. Ó o vaporzão. E aqui nós temos a nossa super paleta de cordeiro, 4 horas e meia depois. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar uma colher para vocês entenderem isso daqui. A carne toda caramelizada daquele jeito que a gente falou. Olha as batatas. Cheias de sabor, absorvem bastante o líquido, a cebola desmancha, a cenoura desmancha, tudo isso daqui a gente corta com a colher, ó. A batata vai ser a batata mais saborosa que a gente já viu e o nosso cordeiro ele basicamente vai soltando todo com a colher, ó. A gente não tem dificuldade nenhuma aqui de expor o osso e de tirar um osso limpo, sem nada de carne, ó. Esse é o osso do cordeiro. Sai super limpo. E aqui é super legal, por quê, gente? É o que eu falo pra vocês. Tem técnica, a história do braseado, a história do tempero, sela antes, depois vai pro forno, coberto, tem técnica. Mas no final do dia, o nosso trabalho, 20 minutos. Em 20 minutos a gente fez uma paleta de 5 horas. Por quê? Porque o forno faz o trabalho pra gente, é só aplicar a técnica certa e esperar. Ó, com a colher a gente vai expondo o osso. Deixa eu tirar essas ervinhas. Já fizeram seu papel. Expondo o osso e liberando toda a carne. Toda a carne sai do osso. Gente, tô com a colher, hein? Não tô com faca, nada. Olha essa carne. Separa o osso para o cachorro, quem tem cachorro, fundamental. E o último osso, são 3 ossos a paleta, tá? Aquele grande retangular na frente e depois esses outros 2. Pessoal, eu amo comer a paleta assim, rústica. Termina o assado, serve ela direto da assadeira junto com os pratos e tudo mais. Para quem gosta de fazer uma coisa um pouco mais gastronômica, a gente pode coar esse caldo, reduzir esse caldo e fazer dele um molho muito mais denso, um molho mais concentrado, pode ser super legal. E para quem quer aproveitar ainda mais esse
caldo, porque isso aqui, gente, é basicamente água de cordeiro, né? São os sucos do cordeiro, o vinho e as águas dos vegetais, tá? Então isso aqui é muito saboroso, isso aqui é muito gostoso mesmo. Então se você quiser coar isso daqui e fazer um... Como que chama? Como que chama? Não, aquele grãozinho que hidrata com água, tal. Cuscuz. Quiser fazer um cuscuz com isso daqui, ao invés de você hidratar com água, você hidratar com esse caldo de cordeiro e vinho branco, você vai ter o melhor cuscuz que você já comeu. Vai ser excelente para acompanhar o cordeiro. O cuscuz e cordeiro funcionam super bem também, é um acompanhamento clássico, então você pode fazer isso também. Hoje eu tô indo como eu vou em casa, que é dessa maneira mais raiz. Pega o prato, separa os vegetais, a batata, cenoura, o alho, e aí por cima a gente vai colocando os pedacinhos da carne. Lindo. Um cordeiro desse dá bem para 4 pessoas, tá? Se você fizer um super evento, tem um monte de entrada, vai ter sobremesa e tudo mais, de repente 6 pessoas comem, mas eu acho mais seguro 4 pessoas porque todo mundo vai querer repetir, então é importante guardar um pouquinho de cordeiro. E aqui, como eu falei para vocês, a gente coloca umas folhinhas frescas para dar uma refrescada no prato, para trazer esse perfil da erva fresca também, que é super legal. Então eu tô colocando hortelã e vou colocar um pouquinho da erva doce que a gente separou lá no começo da receita. É simples, é rústico, mas tem que ser bonitão, né? Não adianta só ser rústico e não ser bonito pra gente ficar morrendo de vontade de comer. Isso daqui é maravilhoso, um pouquinho de azeite e podemos servir. Olha que lindo esse prato, super simples, só com o que a gente fez aqui na assadeira. Chefe come da assadeira, não tem jeito, não come do prato. Vocês sabem muito bem como funciona. Olha isso daqui, eu tô só usando a colher, gente. Ó, a carne totalmente desmanchando. Quente, hein? Não à toa é das minhas coisas preferidas, porque é muito, muito bom. O vinho faz toda a diferença, uma acidez necessária, o tempero funciona muito bem, traz um equilíbrio de sabor incrível. E olha a batata. Normalmente a batata fica quase tão boa quanto o cordeiro, porque suga todos esses sabores, fica um creme. Ó, eu tô feliz por vocês, porque vão repetir essa receita em casa e vão adorar. Pela equipe que vai provar isso aqui tudo, porque, cara, isso aqui tá muito bom. Realmente, uma das minhas preferidas. Fazia tempo que eu tava para fazer isso aqui no canal. Super feliz com o resultado. Tenho certeza que vocês vão adorar. O tempero é perfeito para essa ocasião. Não à toa a gente desenhou o cordeirinho aqui, porque ele é perfeito para esse tipo de corte, para esse tipo de cozimento. É realmente espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, deixem o like aqui, comentários, tudo aquilo que vocês já sabem. Para encontrar o tempero de cordeiro da BR Spices, vai aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link e um super cupom de desconto, porque quem segue o Under Chef tem cupom de desconto na BR Spices também. A gente se vê semana que vem com mais receitas. Espero que tão boa quanto essa daqui hoje. Valeu!